Você já aceitou Jesus? Se você já aceitou a Jesus, você é um intercessor ou intercessora e você não pode negligenciar esta responsabilidade. Na semana passada, no capítulo 9 de Daniel, nós conversamos sobre as 3 disciplinas espirituais. Disciplinas cristãs que não podem ser quebradas e nem negociadas, que é a disciplina da palavra de Deus, leitura da palavra, a disciplina da oração e a disciplina do jejum. E Daniel, no capítulo 9, mostra que ele viveu dessa maneira, viveu nessas disciplinas e não quebrou elas, mesmo na sua adolescência até a sua velhice. E hoje eu queria convidar você a pausar esse vídeo e fazer a leitura do capítulo 10 de Daniel. Bom, como você leu o capítulo 10 de Daniel, nós podemos perceber que ele ainda continua com a disciplina da oração. Nesse capítulo nós aprendemos que Daniel, ele é um homem, ele continuou sendo fiel à palavra do Senhor, continuou sendo fiel à voz de Deus, ele continuou sendo íntegro, caminhando em integridade com o Senhor. E se você for parar para pensar, Daniel é um dos homens que não encontramos falhas nenhumas. Nós podemos olhar para Noé, Abraão, nós podemos olhar para Davi, homens que erraram diante do Senhor e homens que seguiram a Deus. Mas se olharmos para a vida de Daniel, nós não iremos encontrar nenhum pecado, nós não iremos encontrar nenhum erro que Daniel cometeu. Pelo menos as Escrituras não destacam isso. E isso é interessante, porque nós podemos perceber que Daniel era um homem íntegro, um homem 100% fiel à voz do Senhor, um homem 100% fiel à direção do Senhor. Então, desde a sua adolescência, desde o capítulo 1 até o capítulo de número 10, nós podemos perceber que Daniel foi um homem que caminhou fiel ao Senhor, na sua adolescência até a sua velhice. Um homem que caminhou em fidelidade com o Senhor, um homem que não foi contaminado pelas finas iguarias do rei, um homem que preferiu entrar na fornalha do que pecar contra Deus. Então nós podemos perceber que Daniel ele era fiel ao Senhor. Daniel ele era fiel ao Senhor até mesmo se custasse a sua própria vida. Daniel é um homem que caminhou em fidelidade com Deus. Então, neste capítulo de número 10, nós vamos enxergar o quão fiel Daniel era caminhando com o Senhor e quão ele era disciplinado na oração, como ele era disciplinado em buscar ao Senhor. Então, se nós observarmos o capítulo de número 10, na verdade tem a mesma essência do capítulo de número 9. Daniel continua intercedendo pelo seu povo. Daniel continua clamando pelo seu povo, clamando. E lá no capítulo 9, Daniel está clamando a Deus quando eles estavam sendo oprimidos pelos medos. Agora Daniel continua clamando a Deus enquanto eles estão sendo oprimidos pelos persas. Mas o que diz a palavra de Deus? Bom, como você fez a leitura, no versículo de número 2, a palavra de Deus aponta que naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Ou seja, Daniel chorou durante 3 semanas. E hoje, o que Deus ministra no nosso coração através desse estudo bíblico é características. Hoje nós vamos ver as características de um intercessor ou uma intercessora em excelência, aquele que é correto, excelente diante de Deus.
E a primeira característica que nós podemos observar, Daniel sentiu o peso do povo. Por isso que o texto aponta que ele chorou durante 3 semanas. O choro de Daniel é em favor do arrependimento. O choro de Daniel é um lamento que durou durante 3 semanas. Porque durante aquele período Daniel clamou ao Senhor. Daniel parece que de certa forma, a palavra de Deus diz, né? Pegue a sua cruz e siga-me. Parece que Daniel partilhou dessa cruz com o seu povo. Daniel partilhou dessas lágrimas com o povo. E Daniel ficou 3 semanas. Então, primeira coisa que nós precisamos entender, o papel do intercessor é chorar pelo seu povo. Você é um intercessor na sua casa? Então chore pela sua família. Clame a Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor geralmente sentia compaixão. E quando no grego fala que Jesus sentia compaixão, a compaixão é comparada a dores de parto, ou seja, é como se eu pegasse a sua dor e trouxesse ela para dentro de mim. Então, como intercessor, nós devemos sentir dor, nós devemos sentir o peso. Entenda o que eu estou falando, não estou falando que é o peso que tem que estar sobre você, não, porque nós lançamos o nosso peso diante do Senhor, mas nós precisamos sentir esse choro, nós precisamos sentir esse lamento como intercessor. Eu preciso estar na sua pele, você precisa estar na pele de quem você está intercedendo. E Daniel, ele teve o quê? Daniel, ele teve essa compaixão pelo seu povo. Porque Daniel ficou 3 semanas lamentando. Deus vai nos perdoar? Sim, mas nós somos obrigados a nos arrepender. E Daniel queria de fato se arrepender. Porque nós precisamos pedir perdão ao Senhor. Deus já nos perdoou, mas eu e você temos a obrigação de se lamentar, pedir perdão ao Senhor. Então essa é uma característica de um intercessor. Terceira característica que nós podemos olhar aqui no versículo de número 3. Daniel não comeu nada, Daniel não passou óleo algum. E esse não passar óleo algum, Daniel não saiu de casa durante 3 semanas. Porque Daniel não tomou banho, Daniel não foi estar no meio do povo, Daniel ficou dentro de casa se lamentando durante 3 semanas, se lamentando, orando, buscando ao Senhor. Daniel deixa um pouco a sua vida pública e ele vai se humilhar diante de Deus na sua casa. Então ele jejua buscando a Deus, ele se lamenta buscando ao Senhor. Porque quando ele não come, ele está de certa forma dizendo para Deus. Quando nós jejuamos, de certa forma nós estamos dizendo para Deus que nós não queremos o alimento da carne, e sim queremos o alimento que vem do Senhor. Ou seja, estamos alimentando o nosso espírito. E jejum significa o quê? Jejum na verdade é santificação. Jejum é a fome de Deus. Jejum é a saudade de Deus. E Daniel intensifica esse jejum, buscando ao Senhor. E você pode perceber, irmãos e irmãs, que toda vez que teve jejum na Bíblia, houve uma grande transformação, houve um grande mover de Deus. Se por um lado o intercessor ele precisa se lamentar, chorar com os que choram, por outro lado o intercessor, a intercessora, ele precisa jejuar. Então você precisa jejuar. E aí no versículo de número 4, mostra o seguinte: no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro e de ufaz. Ou seja, esse anjo com características gloriosas, que não é Jesus, ele vai ao encontro de Daniel e traz a ele uma palavra. E a palavra de Deus diz que ele discerniu o que estava acontecendo e também se quebrantou diante da revelação. Por quê? Olha o que diz no versículo 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo foram tudo correndo. Por quê? Porque eles não discerniram, eles não conseguiam discernir aquela visão. Nós precisamos, o intercessor, a intercessora, ele precisa discernir o ambiente em que ele está
O intercessor e a intercessora precisa seguir, entender o ambiente, entender a direção, ter discernimento daquilo que Deus está falando. Ah, eu vou interceder, pastor. E aí você sai intercedendo para todo mundo, intercedendo para todo canto, sai intercedendo, fazendo intercessão, atirando para todos os lados. Não. A intercessão ela é algo concreto. A intercessão é algo na certeza do Senhor. Talvez você já teve essa experiência que eu tive, de você estar na sua casa e Deus te incomodar de orar para uma pessoa nesse sentido. E você ora pelaquela pessoa naquele sentido. E depois você vai conversar com aquela pessoa e aquela pessoa pontua para você que ela estava precisando de ajuda naquele ponto, naquele sentido. Esta é a verdadeira intercessão. Este é o discernimento. Então o intercessor e intercessora ele tem que ter discernimento. E Daniel teve discernimento da revelação do Senhor. Porque quando veio a revelação do Senhor, aí ele entendeu. Porque olha o que diz: contudo, ouvi a voz das suas palavras e ouvindo, caí sem sentidos com o rosto em terra. Ele caiu com seus sentidos, ou seja, ele se prostrou diante de terra, tamanha a glória do Senhor. Mas Daniel entendeu a palavra do Senhor. Então o intercessor ele precisa entender a palavra de Deus. E aí vamos saltar mais um pouco no versículo 13. No versículo 13 diz o seguinte: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então aqui eu quero te ensinar, aqui nós vamos falar uma coisa que é importante. Abre um parênteses. Por que não é Jesus lá no versículo de número 5? Por quê? Porque Jesus, ele é invencível. A morte não parou Jesus. E aqui no versículo 13 fala que esse homem, que na verdade é um anjo vestido de linho, ele precisou de ajuda de quem? De um outro anjo, Miguel, para que ele pudesse vencer os reis da Pérsia. Então aqui você percebe que não é Jesus, porque Jesus não iria travar uma guerra e passar dificuldade durante dias. Fecha o parênteses, então não é Jesus. E aí, o que chama a atenção nesse texto? Aqui nesse texto de versículo número 13 mostra que enquanto Daniel ficou orando ao Senhor, acontecia uma guerra espiritual. Porque Daniel ficou orando por quantos dias? 3 semanas, 21 dias. E aí depois de 24 dias, passando 3 semanas e 3 dias, o anjo vem até Daniel. E o anjo vem com uma palavra para Daniel. Então percebe, nós precisamos entender e compreender que a batalha espiritual, ela existe. O próprio anjo diz que ele permaneceu 21 dias. 21 dias, até que obteve vitória com a ajuda de Miguel. Então, durante esses dias, ele permaneceu o quê? Guerreando, tendo a batalha espiritual. Então, irmãos e irmãs, nós não podemos negar que não existe guerra espiritual, porque existe. E muitos não querem acreditar e deixam de lutar. São omissos, estão negligenciando a sua luta como intercessor e como intercessora. No primeiro ponto, eu disse sobre as características e agora eu quero te fazer um alerta. A batalha espiritual, ela existe. Então, jejue, ore, buscando a direção do Senhor, na luz da palavra de Deus, para que a batalha, para que a vitória seja alcançada. Nós precisamos, nós não podemos fazer de conta que não existe a batalha espiritual, porque ela existe sim. E no versículo 14, olha o que diz aqui: agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere ainda a dias distantes. Ou seja, Deus revelou, Deus revela o tempo que ele está enfrentando, o tempo em que Daniel está enfrentando, e também revela o tempo do fim, o tempo, dias que virão. Então Deus entrega estratégias a intercessores. Deus sempre vai te entregar uma estratégia. Deus não vai mandar você ir orar sem nenhuma estratégia, não. Deus, na verdade, nos entrega estratégia.
Lembra de um testemunho que eu compartilhei aqui na igreja, de um rapaz que vivia no meio da prostituição, ele estava numa rua com um caco de vidro a ponto de se matar? E que uma menina lá na sua casa recebeu a ministração do Senhor, ela entrou no seu carro e foi correndo até esse rapaz e ministrou a palavra de Deus e ele aceitou a Jesus? E isso foi o quê? Uma estratégia do Senhor, usando a sua filha para que a palavra chegasse àquele homem. Isso é uma estratégia. Então Deus entrega estratégia aos seus intercessores. E nós podemos observar no versículo 10 que a mão do Senhor tocou. E quando a mão do Senhor vem e toca, e aí ele se sacode, se coloca de pé, por quê? Tocou nele para que revelar que ele é muito amado. Se nós formos olhar no versículo 11, Daniel, homem muito amado. Ou seja, Deus traz uma estratégia para falar com Daniel. E pensa comigo, se fosse você, recebendo um toque de um anjo, e esse anjo dizendo assim, ó, você é muito amado. Você pode estar na pior depressão do mundo, mas ao ouvir esta palavra, você se inflama, porque a revelação do Senhor se achegou a você. E foi isso que aconteceu a Daniel. E isso foi o quê? Foi uma estratégia do Senhor para que levantasse Daniel daquele desânimo, daquela intercessão. Então, nós precisamos entender as estratégias do Senhor. Não importa o problema que você está enfrentando, mas quando Deus toca em você, você levanta, porque você é amado do céu. E aí no versículo de número 12, ó, mais uma injeção de ânimo para o teu espírito. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidos as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. A resposta. Deus traz a resposta. Suas orações estão sendo ouvidas. As orações de Daniel e as suas orações também são ouvidas. E quando Deus traz a resposta, Ele nos mostra o quê? Que Ele está conosco. Não temas, eu estou contigo. Essa foi a resposta ao coração de Daniel. E aí no versículo de número 14 nós podemos entender, Ele faz-te entender, ou seja, ele descortina a revelação para Daniel e Daniel compreende a história. Daniel compreende não só aquele momento, mas compreende o futuro, porque no versículo de número 21 vai mostrar assim, ó, mas eu que te declarei, expresso na escritura da verdade, e ninguém esteja ao meu lado contra aqueles a não ser Miguel, vosso príncipe. Ou seja, Deus mostra a ele, Deus revela a ele que ele está com Daniel e descortina isso diante dos seus olhos, fazendo entender o futuro. E o futuro é o quê? Deus está comigo. Então nós podemos perceber, e aí dos versículos 16 a 21, nós vamos entender essa força, essa injeção de ânimo, porque Deus toca sobre Daniel, o fortalece. O intercessor carece do toque do Senhor. O intercessor e a intercessora não caminham nas suas próprias forças, mas caminham nas forças de Deus. E aí eu queria ler mais uma parte aqui com você, do versículo 19. Não temas, homem muito amado, mulher muito amada. Paz seja contigo, ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala meu Senhor, pois me fortaleceste. A palavra do Senhor é o que vai te fortalecer nesses dias. O intercessor precisa da palavra de Deus para andar fortalecido. Daniel, dicas práticas do que Deus nos ensina através da vida de Daniel. Daniel, carrega o peso do povo. Se você é um intercessor, você precisa dividir o peso com a sua família ou com quem você está intercedendo. Você precisa clamar, você precisa ajudar a carregar a cruz. Então tome a cruz e siga ao Senhor. Primeira coisa que nós aprendemos, preciso carregar a dor do outro para dentro de mim, não para se desesperar, mas para me posicionar. Segundo ponto,
o intercessor, além de manter uma vida de oração, ele precisa ter um período de jejum, porque jejum não é barganha, jejum é saudade de Deus, jejum é a fome do Senhor, e o intercessor precisa ser faminto por Deus. Terceira característica, terceiro ponto, não se pode negar que existe uma guerra espiritual. Isso você não pode negar, não se pode. Nossas armas são a palavra de Deus, a oração e o jejum, que são as disciplinas espirituais. É desta maneira que você vai guerrear. E se você negligenciar alguma dessas áreas, ou negligenciar que existe batalha espiritual, você está simplesmente não acreditando no que a palavra de Deus diz. E aí, infelizmente, dificilmente você vai obter êxito nas suas batalhas, porque você não acredita. Nós precisamos acreditar, nós precisamos confiar. E aí, o penúltimo ponto. Deus quem te dá a direção, é Ele quem te sustenta. Orar sem direção e sair orando, atirando para todos os lados, não vai te levar a lugar nenhum. É a mesma coisa que nada. Mas orar seguindo a direção do Senhor e entender que é o Senhor quem te sustenta. Daniel seguiu a direção do Senhor e por isso o povo de Deus alcançou êxito na batalha, alcançou sucesso, porque clamaram segundo a vontade do Senhor. E aí, por último, talvez Daniel poderia estar entrando num desânimo, talvez, mas ele não entrou. Assim entendo eu lendo as Escrituras. Mas o nosso maior inimigo é o nosso desânimo. O seu maior inimigo é o seu desânimo. Inimigo talvez porque deixa nós cabisbaixo, nos leva a perder as forças, a ficar abatido, desanimado, mas nós não podemos caminhar segundo o desânimo, caminhar segundo a revelação do Senhor. E Daniel não deixou que o desânimo o abatesse. Ele enfrentou e ele avançou, não sozinho, mas junto com o seu povo. Então você que é um intercessor, você que é uma intercessora, você que aceitou Jesus, entenda que Deus está com você e Ele fará de você um intercessor para a sua geração, uma intercessora para a sua geração. Amém? Deus abençoe. Então feche os seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Pai, queremos em nome de Jesus que o Senhor possa despertar em nós um espírito de intercessor por excelência, de intercessora por excelência, ó Pai, para que possamos, ó Deus, caminhar segundo a Tua vontade e aonde, ó Pai, o ambiente, aonde que nos posicionar, aonde, ó Deus, que nós andarmos, ó Deus, que possamos fazer a diferença sendo a diferença, mas sendo um intercessor ou intercessora por excelência, ó Pai. Que o Senhor nos sustente e aquele, ó Deus, que está desanimado, que o Senhor toque eles com a Tua presença e que o Senhor possa sussurrar no coração deles: não temas, ser forte, eu estou contigo. Amém. Amém, irmãos e irmãs. Esse foi o estudo bíblico dessa semana. Você que não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações das programações da nossa igreja e compartilhe esse estudo bíblico com alguém que deseja aprender, com alguém que precise ser um intercessor ou uma intercessora de excelência no nome de Jesus. Deus abençoe, paz do Senhor.